Oi, prósperas, sejam muito bem-vindas a mais um episódio do MQPcast. Eu sou Marcela Saf, sou fundadora do Clube MQP, tô com a minha host, Alô, aqui. E hoje temos uma convidada muito especial, que além de minha amiga, pediatra do meu filho, ela também é uma próspera do MQP, a Roberta. Seja muito bem-vinda. A Obrigada. Roberta, ela é esposa do Bruno, ela é mãe da Isabela, de 4 anos, é pediatra, como eu falei, é pediatra do Miguel também. Fez residência em terapia intensiva neonatal e pediátrica, além de dermatologia pediátrica. É sócia fundadora da Infante Clínica, onde concilia a paixão pelo cuidado com as crianças e o desejo de apoiar as mamães nessa jornada tão desafiadora que é a maternidade. E Roberta, se apresente, conte um pouquinho quem é a Roberta para nossa audiência. Bom, meu nome é Roberta, sou pediatra e eu brinco que eu era uma criança quando eu resolvi cuidar das outras crianças. É. Eu estava na 4ª série do primário, tinha 10 aninhos, quando resolvi ser pediatra. Sério? E Sério. olha, gente, É, caraca, tipo e assim. sempre falava, tipo assim, vou ser pediatra. Eu não falava, Uhum. tipo, vou. E mesmo maior, no ensino médio, tudo, eu não Sim. falava assim, vou fazer medicina. Não, Aham, vou fazer pediatria. aham. E sempre foi assim, aí sempre quis. Aí passei na faculdade, fiz medicina, passei na residência, fiz Nossa, pediatria. eu acho assim, sabia que eu já quis ser médica, mas Hum. assim, eu quis ser médica quando eu tava assistindo Grey's Anatomy. Aí eu cismei que eu queria fazer medicina. E eu falei com meu pai, eu vou fazer medicina. Ele desesperou, né? Que ele falou, fudeu, porque é caro. É, Aí, mas aí depois eu desencanei, porque eu vi aquele tanto de sangue, eu desmaio, eu fico meio ai, tonta. Aí eu falei, não é pra mim, não. não, e eu sempre quis, e com ninguém da minha família de médico. Então, Sério? assim, Então era só você que é. só eu. Não Entendi. tem nenhum tio, Aham. parente, ninguém próximo médico. Então, assim, foi um desejo baseado em Querer cuidar dos no que outros, eu das pessoas. E que, no aham, que eu acreditava mesmo. Não foi tipo exemplo, tipo assim, ai, vou seguir a minha mãe, vou seguir. aham. Não. E aí sempre quis. E na faculdade eu passava pelos estágios, ia fazendo, e o pessoal falava assim. Aí eu fazia outra coisa, vai fazer cirurgia, vai ganhar dinheiro, vai fazer cirurgia Aham, plástica, vai não aham, sei o quê. Mas aí eu vi uma criancinha, aí eu já ia pro lado das criancinhas. aham. E assim foi. Aí Aí que. fiz pediatria, aí terminei. Quando eu fui fazer pediatria, eu queria fazer oncopediatria. Nossa, mas é Aí, muito triste, muito não? triste. Aí eu fiz minha residência de pediatria no Baleia. E aí eu vi assim, aí eu falei, gente, eu não dei conta. Eu falei, eu não Você sou essa sofreu, pessoa. né, junto. Aí resolvi fazer terapia intensiva, aí fiz Que CTI, também também é é sofrido. sofrido, né? E eu falo que depois que eu fui mãe, eu mudei um pouco a minha visão no CTI. Assim, porque antes eu sofria muito pelas crianças. Mas depois que eu Entendi. virei mãe, eu passei a sofrer pelas mães também. Sim. Então começou a ficar difícil para mim dar conta de ficar no CTI. Eu Aham. ia dar uma notícia para a mãe, nossa, tipo assim, eu chorava mais que a mãe, dependendo assim. Ajudava, tava ali, mas aí Por dentro tava assim. foi ficando difícil, assim. Eu falei, meu Deus, eu acho que foram 10 anos de CTI. Então, assim, eu falei, acho que eu cumpri minha missão do CTI. Mas assim, houve algum acontecimento específico que foi assim, que você falou, não, eu preciso, eu quero. Porque você se decidiu muito cedo, muito nova, né? Que você falou Não, e é É, engraçado que é muito difícil alguém tão novo escolher uma profissão e E manter. seguir. e Porque não Aham. criança fala mudar, assim, né? eu vou ser astronauta, Uhum. eu vou ser É, é, aeromoça, eu vou ser gari. É muito é, difícil É. encontrar você alguém que fala, policial. 10 anos eu vou ser pediatra e E realmente se ser. tornar uma pediatra. Não, E era incrível. determinada, assim, né? E eu acho que era gostar de ver as outras crianças. Eu Aham. me identificava com as crianças, eu gostava de cuidar. Tipo, alguém machucava no recreio, eu ia lá ajudar. A cuidadora, É, Roberta. aí eu sempre tive esse lado do cuidar, eu acho, Aham. sabe? E aí por isso. E aí eu gostava de tudo assim na pediatria que eu fiquei com dificuldade até depois de escolher uma subespecialidade. Entendi. Aí por isso que eu fiz o CTI também. Nossa, mas CTI deve ser muito triste. Porque eu, É, quando, sei lá, quando eu vou no hospital, lá no Vila da Serra, quando você vai no hospital ali no pronto-socorro, você passa no meio da, tipo, da pediatria, né, e é, tal. E aí eu fico vendo aquelas criancinhas com, tipo, uma veinha, né? aí eu falo, nossa, que dó. E o Miguel pra tirar sangue, nossa, não, o dia que a Roberta é pediatra do Miguel, né? Então ela pediu vários exames, porque ele completou 1 aninho e tal. E eu enrolei, não foi? Enrolei. Aí eu falei, não, eu tenho que levar, eu preciso levar, porque eu preciso saber se o menino tem alguma coisa, né? Ou, eu sofri, É, pergunta a minha babá, eu passei mal
Com as mulheres furando Preparação ele. parte. Não, eu falei, não. Eu acho que Mas você tem que ter uma nasceu para força, aquilo. Acho que é um dom, assim, Ter a Eu né? também sensibilidade, acho. né? É. E, Roberta, você mencionou que por conta das loucuras que são os plantões e também com o nascimento da sua filhota, quais foram os desafios que você encontrou ao empreender, abrindo a clínica junto com o Bruno? Como é que foi esse processo assim, de transição? Eu falo que uma coisa que a gente fez juntos, né? Tanto que eu brincava lá atrás, que eu falava assim, o Bruno é muito empreendedor. Aham. Aí hoje as pessoas que me conhecem falam assim, será que era mesmo o Bruno que era o É. empreendedor? E assim, eu atendia consultório, né? Aham. Mas atendia aqui no Vila da Serra. Mas em consultório seu ou das Não, pessoas? de outras Tá. pessoas e tal. Aham. Atendia dentro do hospital Ah, até. tá, entendi. E aí, com a pandemia, aí eu comecei a ver que os meus principais pacientes eram bebezinhos. E as mães não queriam levar os pacientes no hospital, né? E aí, a gente começou a ideia de montar. A ideia era montar um consultório. E aí, a gente conversando, nós dois, a gente chegou à conclusão de, vamos montar uma clínica. E aí, resolvemos montar a Infam. Explica para o pessoal como que é a infância. A Infam é uma clínica de pediatria, né? Hoje nós temos lá na clínica 22 pediatras. Nossa. É incrível. E lá atende todas as todas áreas, as né, especialidades. de pediatria. Cirurgia pediátrica, neurologia, a gente tem pneumo, a gente tem várias especialidades dentro da pediatria. E aí eu pensei, gente, onde que a gente vai fazer? Como que a gente vai fazer? E aí a gente escolheu alugar uma casa, exatamente para ter a ideia da casa de vó. Sim. Né? E não um andar corrido. Sim. Aí então a gente criou uma casa para ser a casa das crianças. E aí, é bem isso lá, né? E é cheio de. cheio E é super legal, porque é cheio de brinquedinho, e em cada andar tem um tema, né, na parede. E assim, as crianças. É bem lúdico, assim. Exato. Né? Então a criança já não fica naquele pânico de estar chegando, tipo em hospital, né? Não parece que você tá bem legal. entrando no hospital. E era esse nosso propósito, ser um lugar acolhedor, mais leve, assim, né? mais leve. Sim. E a gente fez dessa forma. E a gente tem vacina lá também. E aí, a clínica surgiu em 2022, depois que Isabela já tinha nascido. Porque eu falo que o divisor de águas, para mim, foi o porquê. Sim. Que foi a Isabela. Sim. Porque antes eu ficava só no plantão e tudo igual, né? A gente mesmo já conversou, eu falava, tava tudo ok. Porque antes eu tinha você não queria você não precisava de ter um tempo para não fazia diferença tanto o horário que eu chegava, se era quarta ou se era sábado. Agora não. Aí eu falei, não, tá na hora de dar uma virada aqui. Legal. E lá também tem aquele... Quando o bebê tem icterícia, né? Tem a fototerapia olha que engraçado domiciliar. como que eu conheci foi a Roberta. Foi assim que eu conheci. O que acontece? Eu tive o neném, né? Tive o Miguel lá no Vila da Serra. E aí a pediatra é a que tá lá no plantão e tal. E aí eu tinha pesquisado, porque as minhas amigas que já tinham tido filho viraram pra mim e falaram, quando eu tava grávida, quase ganhando neném, você precisa arrumar uma pediatra pra você... Quando você parir, ele tem as consultas lá com 5, 10 testes de não sei o quê. Eu falei, caos. Já pensei, meu Deus, o que eu vou fazer da minha vida? E aí eu comecei a procurar pediatras. E aí fui pedindo indicação no grupo de condomínio, essas coisas. E todos os pediatras que eu entrava em contato falavam comigo, eu não tenho horário para clientes novos. Aí eu falava, e aí? A criança fica sem tratamento? Como é que é isso? Aí, enfim, tudo bem. E aí eu fui e... Aí a minha vizinha da frente me indicou uma pediatra, e aí eu fui fazer a consulta que é tipo pré-natal, assim, pra eu conhecer ela, perguntar tudo de como é que era, não sei o quê. Beleza, fomos, eu e Marcelo ficamos uma hora lá conversando e tal. Mas assim, gente, e mães vão me entender, e vocês que vão ser mães ainda vão ver que faz sentido o que eu tô falando. Pediatra, você tem que ter uma conexão com ela. Porque tem que combinar com você. Tem que combinar e você tem que ter uma conexão. Alô, super prestando atenção, tipo assim, pra quando já ela for mãe. Já anota. Grávida, tá, gente? Mas um dia vai rolar. E aí, você tem que ter a conexão com a pediatra. E aí, eu não senti essa conexão com a outra. Mas eu falei, a que tá tendo vai ser ela mesma, né? Fazer o quê? Já tô quase ganhando, falta uma semana pra eu ganhar neném, vai ser ela mesma. Ganhei o neném, tal. E aí, o Miguel saiu do hospital, ele tava com icterícia. E aí, ela falou comigo, vamos fazer um exame de sangue. Essa pediatra falou comigo, vamos fazer um exame de sangue pra ver se vai aumentar ou se vai diminuir. E aumentou. E ela falou, olha, vai precisar voltar pro hospital pra luz.
E eu toda cortada da cesariana, morrendo de dor. O Miguel, eu falei, não vou voltar. E aí o meu médico falou comigo, falou, olha, a gente vai internar o Miguel, mas não vai ser em quarto, é em berçário, que ele vai tomar a luz e você vai ficar sentadinha ali na poltrona. Eu falei, quê? Eu cortada, toda ferrada da cesárea. Vou ficar em poltrona internada, mas não vou mesmo. E aí o Marcelo começou a pesquisar um outro jeito, e aí começou a julgar. E aí a médica falou com a gente, falou, olha, tem uma clínica conhecida que faz isso e tal, vou te indicar. Parece que é Deus, né, que faz as coisas. E aí, nem sempre é você que vai acompanhar a luz, né? Nem sempre é a Roberta que vai. E ela foi com o Miguel. Uma sexta-feira à noite. Numa sexta-feira à noite, ela foi levar o aparelho lá e tal. E foi ela que foi, porque sempre que vai o aparelho, vai um pediatra junto, né? Pra fazer o tratamento lá. E aí, ela que foi. E aí, a gente conversando, eu falei... E aí, teve o primeiro dia, e o segundo dia ela voltou lá também. Aí, no terceiro, que eu acho que era a alta dela, eu falei com o Marcelo. Eu te liberei. Falei assim, agora eu vou te liberar pra sua pediatra. Aí, eu falei com o Marcelo, eu falei... Amor, tipo assim, eu preciso que essa mulher seja a pediatra do Miguel. E, tipo assim, eu faço qualquer coisa pra essa mulher ser. E aí, eu fui... Aí, o Marcelo falou, então pergunta pra ela, conversa com ela. Às vezes, ela topa abrir um espaço ali pra você. E aí foi isso, né? Eu cheguei... Aí do nada ela falou: olha, eu vou te liberar agora, Miguelzinho tá liberado, tá ótimo, saudável, eu vou te liberar pra sua pediatra agora. Eu, então. Foi assim mesmo. Então, não preciso te falar uma coisa. Eu falei, ai, meu Deus. Posso ser sincera? Aí ela já gelou, assim, já regalou 2 olhos. Aí eu. Então, o que acontece? É porque eu não gostei da minha outra pediatra e tal, não sei o que. Eu sei que ela é sua conhecida, sua amiga, sei lá o quê, mas eu não quero ela, eu quero você, pelo amor de Deus. Aí acabou que no final a gente se resolveu, né? Eu também, eu falei a verdade com a outra pediatra, eu acho que você também conversou com ela. No final deu tudo certo. É isso, é empatia, né? É isso, porque é o nosso filho, é o bem mais precioso da nossa vida. Como que a gente vai entregar na mão de uma pessoa que você não teve sintonia, que você não confia, que você não compartilha ali das mesmas ideias, talvez, né? Eu sempre falo, porque acaba que o pediatra do seu filho vai ser meio que o seu pediatra também. Sim. E é uma pessoa que você vai ter contato ali no primeiro ano de vida, praticamente todo mês. E depois a vida toda aí. Sim, e tem que ser uma pessoa também que tenha disponibilidade. Eu falo que pediatra hoje em dia não tem essa disponibilidade, né? Porque ela mesma, a outra pediatra, eu mandava mensagem. Véi, imagina, se coloquem no meu lugar, mãe de primeira viagem, eu não sabia nada, tipo assim, nada mesmo, nem eu, nem o Marcelo. Eu desesperada. E eu falava, velho, o que eu vou fazer da minha vida? E a mulher não me respondia. Tudo bem que eu tinha babá ali que tem um certo, né, entende as coisas, já tinha muito tempo que ela cuidava de bebê, mas não era a médica ali que eu não confiava. Exato. Não passa. E aí, tipo assim, a maioria das vezes a babá falava o que era e a médica e a Roberta confirmava o que era mesmo, mas não é a mesma coisa, né? E aí, mas assim, foi eu sempre, quando eu mando mensagem, eu falo que, tipo assim, o diferencial na Roberta que precisava e o que eu gostava é que, tipo assim, eu mando mensagem 2 horas da manhã, ela me responde. Então eu falei, é ela. E eu falei, vou fazer esse teste, né? Porque... Puxando o gancho desse assunto aqui, uma curiosidade que eu até anotei, nesse processo de cuidar das crianças, principalmente as mães de primeira viagem, você acredita que elas se sentem um pouquinho deixadas de lado nesse processo de cuidar dos filhos? E como que essa integração com uma pediatra que não cuida só do filho, mas também cuida da mãe, tem toda essa atenção, esse diferencial, como que isso pode contribuir para esse momento que ela pode se sentir sozinha, né? Como a rede de apoio é importante nesse momento tão novo, principalmente para essas mamães? Essa é uma parte que eu falo muito no consultório. Até quando a mãe vai no pré-natal e tudo, eu sempre falo o seguinte: enquanto a gente está grávida, nós somos bajuladas, nós somos o centro das atenções. Todo mundo faz tudo pra gente. É a Roberta, é a Marcela, é a Lou daqui a um tempo. Também. Depois que nasce, vira a mãe do Miguel, a mãe da Isabela. Sim. Não é mais a Marcela, a Roberta. Então, o foco muda. Sim. Não só na consulta, como em casa. Sim. Então, você que era o centro das atenções, agora você tem que dar conta de alguém que é o centro das atenções. E no início, nos primeiros 3 meses, a gente tem, e isso é fisiológico, é conhecido, que é o baby blues, né? Que é uma alteração grande que existe aí de hormônio que as mães passam por ele. Então, as mães ficam mais sensíveis. Inclusive, isso é uma coisa que hoje mesmo eu passei lá na clínica e estava explicando para as secretárias o que é o baby blues.
para elas entenderem Pra elas terem a mais- mãe que vai Aham. chegar ali. Mais compaixão, sabe? empatia, o jeito de falar, Porque né? uma coisa que você fala, por exemplo, se eu viro para você que você está nesse período e fala assim, olha, você chegou 15 minutos atrasada, a pediatra não vai poder te atender, Pensa. seu mundo acabou. E pensa a loucura que foi. E, tipo assim, a gente Pra tem que se chegar colocar ali. no lugar da mãe. Porque pensa como que foi pra sair. Tipo, pra É. ela chegar ali, a loucura, e troca bebê, o bebê faz cocô, e faz E- xixi, troca fralda e vem. E E mesmo bota na que você não cadeirinha, tem que amamentar. Um consiga, o caos. jeito de falar, sabe? E, então, eu acho assim, e eu brinco que eu falo que a gente até tá com né? A gente tem alguns projetos novos lá. Sim. E na consulta que eu faço, a primeira consulta que os pais chegam, os pais até se surpreendem, que eu pergunto o nome do pai. Aham. Aí o pai fala assim, nossa, você é a primeira pessoa que me perguntou meu nome. Porque se ninguém tá falando da mãe, quem dirá do pai? Sim. Né? E O é pai, muito isso, E né? é muito isso. E E os três têm que estar bem. Eu Tem. sempre falo isso. Para o bebê ficar bem, a mãe tem que estar bem e o pai também. Sim. Ou o pai, ou A a família, mãe, né? Tem que a estar outra em pessoa harmonia, que for, sim. né, que for o cônjuge ali, né? Todo mundo que está envolvido tem que estar feliz, tem que estar em sintonia. E o pediatra, ele está ali, assim como o obstetra, para fazer parte da rede de apoio. E orientar também, É. né? Então, um exemplo pessoal disso foi quando meu peito feriu É. todinho. Meu peito feriu, eu não conseguia amamentar o Miguel, assim. Por mais que eu tivesse tentando, eu não conseguia, porque tava tudo ferido. Ele tava mamando sangue, né? Não tava mamando leite, ele tava mamando leite com sangue. E aquilo me desesperou, porque eu falei, vou ter que dar a fórmula pra ele. Só que normalmente no puerpério a gente se sente culpada, né? Eu tava ali com 2 meses que eu tava amamentando ele, um pouco mais. E aí eu tive que. E eu falei, meu Deus. E aí a gente se sente culpada pelos julgamentos que vêm, por tudo que vem. Mãe sabe, mulher e tal. E aí eu fui e falei, não, eu vou. Aí Marcelo falou: olha, você vai conversar com a pediatra dele e vai conversar com o seu obstetra. E é isso que ela falou, porque tem que ter uma conexão ali, tem que estar todo mundo junto como uma rede de apoio. Porque foram eles, foi a Roberta e o meu médico, né, o meu obstetra, que falou comigo, falou, Marcela, se você não tá bem, se você não tá feliz, o Miguel também tá sentindo e ele não tá feliz, não tá sendo legal pra ele mamar também no seu peito machucado, com você toda encurvando de dor. Reclamando, Sofrendo. Ele vai ter... E foi uma coisa que a Roberta me falou que eu guardo e eu falo pra todas as mães, assim, até hoje, que se ele não tava feliz, ele vai estar muito mais feliz mamando uma mamadeira no seu colo do que mamando no peito todo, tipo assim, você chorando de dor, retorcendo de dor. Ele não vai estar Ele não vai tá prazeroso confortável. para nenhum dos dois, né? Exatamente. Quando não tá prazeroso pra você, não tá prazeroso pro seu filho também. Então aquilo virou minha chave. Eu falei, eu não vou ser menos mãe, porque eu não conseguia amamentar. E o Miguel é um menino super saudável. Ele acha que ele nunca tomou antibiótico, se ele tomou foi 1 ou 2 vezes no máximo. Então, assim, ele é muito saudável. Então, não se sintam culpadas se vocês não conseguirem amamentar, ou se vocês não conseguirem, ou se vocês têm uma rede de apoio, precisam de uma rede de apoio paga, que seja babá, para cuidar do seu filho. Não se sintem culpadas, porque todas nós passamos por isso. Mulher não precisa dar conta de tudo, né, Roberta? Não, nem tem que dar, né? Exato, exatamente. Acho que a rede de apoio, mais do que nunca, nesse momento, ela é crucial. Sim. Né? E conta um pouquinho pra gente o que você acha fundamental para os cuidados, assim, da criança. Alguns pontos fundamentais que a gente precisa ter para os cuidados infantis. O primeiro deles é marcar uma consulta com o pediatra no pré-natal. Para entender, né? Para entender, já ir anotando, tirar as dúvidas, vacinas. Né? E assim, até do início mesmo, do cuidar. Sim. O que passar, né? Cuidado com roupinha, o cuidado com o berço. Eu normalmente peço nessa consulta até para os meus pacientes tirar uma foto do quarto. Para você ver tipo, como sabe que quando o você vai marcando com xizinho, certo ou errado? Aí você tipo já vai o jogo de 7 erros. Isso. Aí eu já vou orientando ali. Então, eu acho que assim, o principal, o início é isso. É a gente entender o que ele precisa, desmistificar algumas coisas, né? Explicar o momento do parto, porque às vezes as mães ficam muito ansiosas. Muitas das vezes, eu vejo que às vezes as mães, elas desejam um parto e querem aquele parto a todo custo. E aí chega lá na hora, não é. Assim. Então, a isso gente é muito real, é muito legal falar desse assunto, porque é muito isso. É bem particular, né? Sim. Eu trabalho em 2 maternidades aqui em BH, hoje, que é no Neo Center e no Mater Dei,
que a gente tem muito parto, muita equipe de parto, muito parto humanizado. Então, às vezes, tem muita uma idealização de um parto na banheira, de um parto sem anestesia. E chega na hora, por alguma razão, esse parto não pode ser dessa forma. Tem que virar Pela uma saúde do cesárea, neném, pela saúde ou da tem que, mãe. ou tem que passar um vácuo, ou alguma situação que não foi a sonhada. Mas eu sempre... E a mulher se frustra, né? Mas eu sempre, quando eu consigo, porque às vezes no ambiente do plantão a gente não tem esse tempo, Sim. mas às vezes eu até falo com as mães, e quando eu tenho essa oportunidade no consultório, eu falo que quem decide a via de parto é o bebê. É É muito ele que legal. sabe o melhor jeito de nascer. E a gente tem que entender e respeitar ele, porque afinal de Sim. contas, tudo que está acontecendo ali é o nosso sonho, que eu acho que, né, que maior do que ter um parto é É. ter o nosso bebê. Sim, E ele dá com saudável certeza. da E melhor eu forma fico, possível. você, né, que faz esses plantões aí, né, na hora de parto e tal, tem muitas mães que saem sem o bebê? Assim, Graças a Deus não é a grande maioria, mas mas existem existem. essas. E aí vocês têm que ter um cuidado muito maior, né, por Muito conta maior. Que da... era meu papel lá na UTI. Ah, E legal. eu que sempre dava as notícias para as mães. E não sei se vocês conhecem, às vezes as pessoas também que estão aqui assistindo já devem ter ouvido falar da doutora Filó. Aham, super, eu sigo ela, adoro. A Filó foi minha preceptora. E eu seguia ela na Santa Casa, eu acordava mais cedo. Ainda tinha isso, quando eu era residente de pediatria, eu ainda acordava mais cedo para fazer o meu trabalho, para Aham. sobrar tempo para eu ficar seguindo ela. E Amei. aí eu ficava vendo o Mas jeito. eu adoro ela também. E ficava vendo o jeito dela dar notícias. Sim. E eu acompanhava ela também nos grupos. Ela tinha um grupo pequeno, no início começou pequeno, era um grupo de oração, e ela sempre rezava pelas mães e tudo, e eu ia junto. Aham. Então eu era a menina que o pessoal me chamava de menina da Santinha, Aham. que eu dava a mão para a Santinha e dava a mão para ela. Então, toda terça-feira eu aprendia muito e passava para as mães. Sim. Aí, toda vez que tinha uma notícia ruim para dar para as mães, o pessoal me chamava. Eu falava, gente, mas não. Não quero essa Já responsabilidade. me basta ter que ir nos meus pacientes. Eles, Rô, mas é porque quando você vai é diferente, você fala diferente. Mas eu acho que é muito o se colocar no lugar também, Sim, sabe? sim. Isso faz toda a diferença. E qual que foi, assim, a notícia mais difícil que você já teve que dar para alguma mãe? Quando eu percebi que eu tinha mudado, na verdade, foi quando eu tive que dar uma notícia, pela primeira vez, uma notícia para uma família que criou uma expectativa de um bebê. E quando o bebê nasceu, o bebê tinha umas alterações de cromossomo e tudo que era Aquela trissomia do Isso, 18. aham. Era incompatível com a vida. E foi, essa bebê viveu um tempo. E quando eu fui dar notícia para essa mãe, eu estava na sala de parto e ela fala que ela lembra da minha voz na sala de parto falando para ela, ficar calma que ia ficar tudo bem. E esse bebê foi para UTI, eu fiquei acompanhando ela lá. Isso tudo durou muito tempo. Aham. Acabou que mas essa bebê precisou de algumas intervenções para conseguir viver. Aham. E a primeira vez que eu fui falar para essa mãe que ela precisava, até hoje eu fico emocionada de contar. Mas assim, que ela precisava de fazer uma traqueostomia, de uma gastrostomia, de ajudas para respirar, eu me coloquei no lugar dela. Sim. Porque eu tinha um bebezinho em casa. Eu falei, meu Deus, imagina se tudo que eu sonhei para Isabela, para o Sim. quartinho, para um tudo ali, de repente desmorona tudo. É muito triste, né? E a gente criou um vínculo tão forte que a Sim. gente ficou amiga depois também. Ah, legal. Eu e meus Eu já pacientes entendi que viram por quê. amigos. Eu já entendi por que você escolheu a pediatria com 10 anos. Né? Porque a gente precisa de pessoas, de profissionais tão empáticas assim. Por que as Sim. pessoas sempre te escolhiam para dar as notícias ruins? É. Porque você estava preparada, você se colocava no lugar do outro, você pensava Abraço na às tristeza daquela mães, mãe. busco café. Então não foi à toa, você construiu isso ao longo da sua jornada desde que quando você nasceu, às vezes pelos exemplos dos seus pais, da sua família, não Sim. sei, mas tudo vai se conectando e aí a gente tem respostas mais próximas. A minha mãe é muito de cuidar, apesar Aham. de minha mãe fez enfermagem, não exerceu. Depois que ela casou e tudo, mas eu acho que talvez eu Sim. tava pensando, falei, tem um porquê, né? Sim. Mas foi aí depois daí que eu comecei a ver o quanto a Roberta pediatra tinha mudado. Aham. Tanto que eu brinco que eu falo assim, existiu uma Roberta pediatra até a Isabela nascer e depois da depois. Isabela nascer. Entendi.
Entendi. E assim, eu fico pensando, gente, eu quero muito ter outro filho, mas eu tenho muito medo, sabe? De ter outro filho, porque assim, eu fui muito abençoada com o Miguel, o jeito, né, que ele É. veio, super saudável e tal. Porque nem sempre as pessoas estão preparadas para um bebê que não é normal, assim, não é que tem alguma doença e tal. Alguma mãe já, assim, não, tipo, não é que não quis, mas assim, não aceitou De muito bem? negação, Aham. sim. Passa por um processo, pelo Sim, menos, né? De é. negação até Primeiro tem a aceitar. culpa, né? A gente fala que são os processos. Primeiro tem a culpa, aí a pessoa quer culpar alguém por aquilo que está acontecendo com ela, né? Depois tem a negação, a pessoa não quer acreditar que aquilo é verdade, que vai ser daquele jeito. E depois tem o luto, onde a pessoa fica, né? Tem um momento de sofrer aquilo tudo ali, e aí só num quarto momento que vem a aceitação. E isso não existe assim, isso aqui é em 5 dias, isso é em 10, isso é em um Sim, tudo mês. é um Pode ser uma vida processo. toda. Aham. Então é muito difícil. E que eu vejo muitas das vezes, sabe? Se essa família, principalmente se essa mãe, não tem uma família estruturada, ela fica sozinha. É o pai que vai embora, Sim. sabe? Que larga o casamento, que não dá conta. Porque Uhum. nós mulheres, a gente dá muito mais conta do que os homens. Sim, Né? muito mais. Eu acho que é por isso que a Principalmente gente da tem dor. tantas funções. Por isso que quem pare é a mãe. Eu brinco, É. não é o pai, Não, né? eu Ainda falo isso com o bem. Marcelo direto. Eu É. falo, ou se fosse você pra parir, você não ia parir Não, nem a nunca, porque homem gravidez eles iam dar gripa. conta. Fica lá. De cama, 3 Nem dias. Aham. ficar com uma barriga grande eles iam conseguir. É, exatamente. Então eu vejo muito isso, sabe? Sei. E como que você concilia a sua rotina de maternidade, trabalho, empreendedorismo, mentorias, tudo? Não, então, não concilio. Eu falo assim, eu Não tentei. consigo. Não, eu tentei muito Aham. ser essa super-herói. Sim. A gente não dá conta. E foi uma coisa que eu aprendi muito na mentoria. Aham. Que a gente, essa super, né? Super tudo, super mãe, super mulher, super médica, não existe. Sim. A gente tem que equilibrar os pratinhos e saber delegar, né? E saber, tipo assim, nesse momento eu vou ser mais mãe, nesse momento eu vou ser mais empreendedora, nesse momento, e tentando conciliar, Sim. né? E foi, inclusive, por tentar conciliar que eu, mesmo assim, tendo a vida dentro da UTI, dentro do hospital, completamente estabilizada, Sim. sendo uma pessoa conhecida, bem posicionada dentro da pediatria, para os colegas que Aham. me conhecem, eu resolvi, tipo, depois de mais de 10 anos na terapia intensiva, falei, não vou mais trabalhar na UTI. Meu pai me chegou e me falou assim, é louca? Falei, pai, não, mas eu não quero estar neste mesmo lugar daqui a 10, 15, 20 anos. Sim. E a minha virada de chave, assim, se é que existe uma virada de chave, né? Foi quando a Isabela chegou para mim e falou assim, mamãe, você sabia que a Bebela vai ser médica? Falei, filha? Ela falou assim, mamãe, mas a Bebela não vai ir de noite. Ai. Nossa. Aí é foda. Tipo Aí assim, foi pra te dar uma foi- virada. Isso foi dá virada de uma- chave, com Foi, certeza. com certeza. dá uma sacudida. Foi Tipo com assim, certeza. ela sente. Sim. Eu falei, gente, Pra que eu vou, né, me... eu falei, peraí, eu tenho uma profissão que, graças a Deus, me permite um leque de trocar aqui os pratinhos dentro Sim. dela. Sempre gostei da dermatologia também. Tenho uma clínica. Falei, então, vamos unir o útil ao agradável. Aí Sim. fiz dermatologia pediátrica. Aí só que eu descobri que só a dermatologia pediátrica eu não podia fazer prova de título, porque eu ainda tenho esse problema. Eu ainda fico me cobrando muito de estudo. Aham. Ainda tem, além da médica, empreendedora, mãe, ainda tem a que estuda. Sim. E aí, continuei na dermatologia clínica e estamos lá, devagarzinho, colhendo aí os frutos. E ainda tem os lançamentos para esse ano, né? Isso mesmo, eu gosto assim. Eu ia te perguntar isso agora. Que você mencionou que quando você entrou no MQP, né, você queria expandir os seus negócios, né, os lançamentos, igual você tá falando. E eu queria saber se na sua vida, assim, depois que você entrou no MQP, você já sentiu, assim, que que sua vida pessoal, a sua vida profissional deu uma melhora, assim? Conseguiu Expandiu mais o seu expandir? potencial. Exato. Sim, com certeza. Primeiro por essa questão da coragem, tipo assim, como que a gente fala? Crença limitante, Sim. né? De achar que a gente não é capaz, que a gente não dá conta. E aí eu comecei a fazer essa mudança. Uhum. E conversando com as meninas, quando a gente foi para Angra. Foi incrível, né? Não, foi maravilhoso.
temos que fazer de novo. E aí eu vi que realmente, assim, conversando até com as meninas que fazem o direito da Sim, saúde sim. e tudo. E eu falei, gente, nem Tinha oportunidade. e nem todo mundo também, das coisas que eu penso, né? Primeiro, tenho o primeiro projeto de fazer o curso para as mães, que já existem muitos. Sim. Mas fazer algo voltado não só para ensinar o bebê, mas ensinar essa parte também de como de se permitir ter uma rede de apoio. Sim, Esse com outro certeza. lado também. O ter lado, tipo trabalhar uns o lado encontros com as mães também, sabe? Não só a aula gravada, Sim, mas ter trabalhar um o lado momento. psicológico, mental Ter, ali tipo assim, uma mentoria, um encontro mensal, sabe? De desabafos, de Sim, conversas. sim, super, porque não tem mentorias para mães, né? Mas não tem desse nível de, tipo assim, se preocupar com o sentimental ali da mãe, com a parte, o outro lado da mãe que tá passando por um momento, né? Tanto eu acho super legal. E as meninas falaram, né, com você. Falaram assim, não, pode fazer, que se eu já tivesse mãe, eu compraria. A gente sempre acha que, ninguém vai gostar, ninguém vai querer. Que a gente não é capaz, né? Será que alguém... E uma coisa que me limita muito... Mas deixa eu te falar uma coisa, que eu falei isso agora há pouco. Ah. Se você não confiar no seu potencial, ninguém mais vai confiar. Pois Se você acha que você não é capaz, ninguém vai achar que você é capaz, ninguém vai comprar o seu produto. Então, você tem que... Aquelas, né? Papo de mentora agora. Mas você tem que... É igual eu te falei aquela vez, da viagem. Você tem que ir sozinha. E foi perfeito. E foi perfeito, não foi? Nossa. Então, assim, agora eu tô te falando. Você é capaz, você tem capacidade pra isso. Você é muito boa no que você faz. Então, assim... Segue sim esse caminho, sabe? Sai da zona de conforto, porque é no desconforto que a gente cresce. Com certeza. Entendeu? Eu que o diga. Igual a clínica mesmo, a gente montou sozinho. Só todo mundo falando assim, você é louca. Eu falei, não sou. Não sou e vamos acreditar. O principal propósito dessa sua ideia maravilhosa dos cursos online, de fazer essa integração, de cuidar do bebê, mas também prestar esse suporte emocional para as mães, você acha que essa é a principal proposta da ideia dos cursos? Fazer a integração do bebê e cuidar da mentalidade das mães? Sim. Que eu acho que é o que eu não vejo, sabe? E eu isso me chamou muita atenção quando eu fui mãe da Isabela, que eu não tinha com quem conversar isso. Teve um dia que ela nasceu prematura, né? Ainda tem esse detalhe. Então, e todo mundo me cobrava de dar conta de tudo, porque afinal de contas eu era médica, era pediatra. Ainda. Aí um dia eu cheguei pro Bruno e falei assim, amor, deixa eu te falar, eu sou pediatra há 10 anos, mas eu sou mãe há 3 dias. E é diferente. Com certeza. Sabe? Você mais que ninguém sabe, porque você sabe os dois lados. Nós só sabemos o lado da maternidade. Assim, se eu, com toda essa bagagem técnica, tive dificuldades, e quem não tem a bagagem técnica? Exato. Sabe? Então, eu acho que essa insegurança, todo mundo tem, e a gente... E ninguém coloca isso. Todo mundo acha que a maternidade do outro é perfeita. Ninguém posta assim, hoje eu tô chorando, hoje foi difícil. Não, hoje eu tô no puerpério. A amamentação, meu peito tá romantiza demais a mentalidade. Demais. E aí, quem tá vivendo o real, que é o que todo mundo viveu, acha que tá diferente. Sim, mas não, ela tá igual a todo mundo. Sim. E quando a gente faz um encontro porque dos também iguais... a pessoa só posta as coisas boas no Instagram, gente. Eu falo isso e eu continuo falando. Pessoas não vão postar a parte ruim no Instagram, gente. As pessoas só postam a parte boa. A vida da Virgínia é perfeita. Não. Ela só posta a parte boa. A vida da Marcela e do Marcelo são perfeitos. Não são. A gente tem inúmeros problemas. Só que a gente não vai postar os problemas. E nem deve. Não é o ambiente pra isso. Não é o ambiente. A gente vai resolver isso com os psicólogos. Exatamente. Sabe? Então, assim, as pessoas acham que a maternidade das pessoas são perfeitas. Não sei. E não é. E não adianta a gente ficar se comparando. Não. Porque cada maternidade é uma, cada bebê é um, cada história é uma, cada vida é uma. É igual exemplos, por exemplo, igual quando você me falou do peito, às vezes eu tenho mães no consultório que chegam para mim e falam assim, doutora, eu queria te perguntar uma coisa, o que você acha de chupeta? Exemplo. Aí eu olho para ela e falo assim, por que você teve a vontade da chupeta? Porque é alguma dor que ela tá tendo. Sim. E aí a gente vai conversando. Não é porque a sua mãe ou a sua irmã ou a sua vizinha deu ou não deu que você tem que fazer igual. Exato. E às vezes com um filho, você vai ver no segundo. É uma coisa. Eu ia falar isso agora. Você vai ver no segundo e no terceiro. Não, só no segundo.
Que, inclusive, no seu esse curso é super legal, porque às vezes a gente acha que é só mãe de primeira viagem que passa por isso. E não é. Toda mãe de segundo filho, de terceiro filho, de quarto filho, sempre vai ter esse problema, que é um problema mental, um problema psicológico, de tipo assim, de querer ter outras pessoas pra conversar. Aquilo ali é um momento, é uma fase de vida que você passa e vai passar em qualquer gravidez que você tiver. Não vai ser só na primeira, entendeu? E o que eu pensei, até depois, isso foi um insight depois do nosso MQP. Sim. Que eu falei assim, gente, o quanto é positivo os nossos encontros. Todo encontro, o Bruno brinca comigo e fala assim, ai meu Deus do céu, ele já fica até preocupado quando tem um encontro MQP. Que depois, alguma reunião, eu vou lá contar alguma coisa pra ele, assim, alguma mudança, alguma coisa. Algum insight que você Algum tirou e insight que legal, vai fazer sabe? sentido pro negócio e pra vida de você, seja pessoal ou profissional. E aí eu pensei assim, gente, é a mesma coisa. Se eu fizer, além de vender um curso, que existem vários, fazer um encontro com essas mães para a gente identificar dores, identificar situações, com certeza. sabe? E o MQP foi criado com esse intuito, né, Lou? Só que de mulheres, porque mulheres não... Às vezes a gente quer conversar coisa com mulheres que a gente não pode conversar com homens ou em um grupo que tem homens e mulheres. E aí, lá, eu criei com esse intuito pra gente poder se ajudar mutuamente. Às vezes a gente tá passando por um mesmo problema, ou a gente tá passando por uma mesma conquista, quer compartilhar. Às então vezes é um até espaço a conquista, saudável pra isso. Exatamente, né? E é esse o intuito mesmo. E até pensei, por exemplo, nesses encontros, pensei até uma coisa que às vezes as mães se cobram, porque eu falo assim, que o difícil é o seguinte, por exemplo, existia a Marcela. A Marcela depois virou a Marcela esposa do Marcelo. Só que a Marcela esposa do Marcelo não deixou de ser a primeira Marcela. Sim. E aí depois teve a Marcela mãe do Miguel. Então viraram-se 3 Marcelas e não só uma. Sim. E a gente conciliar tudo é difícil. E às vezes eu vejo que as mães, elas se julgam até de, por exemplo, pensar coisas do tipo, ai, eu queria fazer um botox, eu queria voltar aí no salão, eu quero emagrecer. Ou sair só com uma amiga pra jantar, sem o marido e sem o filho. Exatamente. Ou até mesmo, eu quero sair com o marido e deixar o bebê com a babá, as pessoas vão me julgar. Ou eu quero fazer uma viagem. Sim. Eu lembro que na época também teve um super julgamento. O Miguel tinha 2 meses quando a gente viajou pro exterior pra ficar 5 dias. Foi até pra Nova York que a gente foi. Meu Deus, a gente foi A primeira foto que a gente postou, nós dois lá em Nova York, a gente foi bombardeado de hater. E tá tudo bem, gente. Cada um faz a maternidade que quer, sabe? A galera gosta muito de julgar, né? Sim. Então, eu acho que até isso, sabe? Aí, por isso eu pensei nesse diferencial. Legal. Sabe, Lou? No meu primeiro pensamento de curso era apenas um curso para mães. Mas isso já tem muito, né, no mercado. Aí eu falei, não, gente, eu... Tem que ir além. E eu penso assim também, a pessoa, nem todo mundo pode ter esse suporte. E a pessoa que mora lá no interior? Sim. Ela não tem com quem conversar, sabe? E em que pé que tá esse projeto? Conta pra gente. Só falta o start, só falta o... então bora colocar no jogo. Vai ser, eu não digo até antes do Safa Experience, que tá muito perto. Mas não, certeza absoluta que depois... No dia seguinte que terminar o Safa Experience, isso eu falo assim, com total certeza, e a Lou sabe. Todo mundo que vai no Safa Experience sai com... Assim, você vai ver. É porque você nunca foi, então, tipo assim, você vai... Sério, você vai, é um espaço muito bom. E as conexões que faz lá... Não, você vai amar. Você vai amar. E outra coisa que me limita, que depois do MQP não me limita mais, é pensar nos julgamentos, sabe? Porque isso é importante. E principalmente, assim, os médicos, sim. A gente se cobra... Acho que toda a profissão, né? Eu tô falando como médico, porque eu sou médica. Mas a gente cobra... Por exemplo, não me preocupa... às vezes o que a Marcela vai pensar, ou o que a Lou vai pensar, mas o que o meu colega pediatra vai pensar. Só que eu tenho que pensar, não é no meu colega pediatra, eu tenho que pensar na Marcela, na Lou, que precisam da minha ajuda. Com certeza. Sabe? E eu acho que se você conseguir ter um negócio, que a própria medicina né? Que você está propondo ajuda, por que não, né? Com certeza. E agora eu quero que você fale um insight, alguma coisa para as mulheres que estão assistindo a gente, alguma frase enfim,
Motivacional. Isso, alguma coisa Vai motivacional. inspirar outras Pra garotas. inspirar outras mulheres. Olha, uma coisa que eu aprendi, que eu falo muito para as mães no consultório, até principalmente nessa questão que a gente está falando do puerpério, de ser Uhum. mãe, que ser mãe só muda as fases, né? Sim. Cada fase é um problema diferente. É o É. bebezinho, Aí depois a é a cólica, escola. é o refluxo, é a escola, é não Mas sei o depois quê. é a escola, depois vai virar o convívio, depois vai virar a tela, depois vai virar o adolescente. Faculdade, namorados. E sempre a É mãe isso. vai ser a referência. Então, eu sempre falo muito com as mães no consultório, assim, que é uma frase de avião, né? Mas que eu falo assim, que as próprias aeromoças falam. Uhum. Antes de colocar a máscara no outro, coloque em você. Então, para a Muito gente saber importante cuidar, para a gente dar conta do recado e ser um exemplo positivo para os nossos filhos, para Sim. né, para nossa casa, a gente tem que estar bem com a gente mesma. Com certeza. Com Então, certeza. eu acho que esse é o que eu tenho falado e eu acho que é o que isso mesmo. é o recado. Com Amei. certeza. E pra você, o que é prosperidade? Olha, hoje, para mim, prosperidade é ter tempo de qualidade com os nossos por quem. Nossa. Ai, amei essa definição. Mais uma, ó. Profundo. Vou dar o check. Gostou? Gostei. E como as pessoas te acham nas redes sociais? Ó, meu Instagram é doutora.robertofurtado.pediatra. A gente Show. vai colocar na descrição. Isso. E da clínica é infam com temudo.pediatria. Ah, show de bola. Incrível. Muito obrigada, Roberta. Foi ótimo esse papo. Adorei Tenho também. certeza que todo mundo gostou, né, Lou? Foi ótimo, eu também amei. Já Enriquecedor. peguei várias dicas quando eu fui Aí, ótimo. mãe. Aí, viu? Aí você pode ser minha pediatra também. Posso, Não. com todo prazer. Eu não divido, não. Brincadeira, gente. Roberta é ótimo, super indico. Que Oi, bom. gente, então, muito obrigada. Espero que vocês tenham gostado. Tenho certeza que muitas mamães aí, que vão ser mamães ainda, né, tiraram muitos insights. E foi incrível estar aqui com você. E Muito podem obrigada. me mandar lá direct, pergunta, aí. que Pode eu respondo mandar que por ela lá responde. também. E é isso. Tchau, tchau. Muito obrigada. Beijo, Beijo. beijos.